Bom dia, mais uma semana começando. E hoje eu não vou começar falando esse é mais um episódio do Café Frio Show. Não, esse é o último episódio da temporada do Café Frio Show. Chegamos ao fim. Mas é empolgante falar isso porque, primeiro que não vou ter que vir na próxima segunda, de manhã. E também é interessante porque parece que essa decisão toda foi muito pensada, baseada em dados. Só que a gente não tem nem equipe aqui o suficiente para poder chegar em tantos dados. Vamos analisar a audiência. A gente não tem capacidade de fazer isso, a gente não tem braço. Vocês queriam estar analisando os dados? Porque se vocês quiserem, eu passo esse job pra vocês. Eu só jogo. É que eu não tenho interesse. Igor, pelo amor de Deus, ninguém vai fazer. Obrigada. Vitor, a hora que você quiser pode vir tomar, tá bom? Então fica parecendo que a gente planejou chegar agora e falar que esse é o último episódio da temporada, mas na verdade não. Inclusive, falar em último episódio, Café Frio Show, tá chegando ao fim. Acho que um excelente tema pra gente falar no episódio de hoje é fracasso. Versão brasileira Zamundo Studio. Fracasso é algo que ninguém gosta. Porque a gente começou a associar que o fracasso, ele deve vir acompanhado de vergonha, de uma expectativa que veio frustrada, de comparação. A gente associa que o fracasso vai ser sempre uma coisa ruim, mas ele pode significar outras coisas também. Até porque ninguém sonha em fracassar, né? A gente não faz visual board de decepção. Imagina só, entrar no Pinterest, montar uma pastinha com tudo que a gente queria pra aquele ano que a gente já sabe que não vai ter, que a Bruna Marquezine vai ter. Ninguém faz isso. Mas a gente associa as histórias de sucesso excluindo os fracassos. E a gente sabe que não é assim que funciona. Não tem nenhuma história de sucesso que não tenham partes constrangedoras antes, que não tenham fracassos. Quando a gente é mais novo, a gente associa que o sucesso, ele vai vir acompanhado no momento que a gente tiver dinheiro, fama, reconhecimento, bom trabalho, uma boa casa, uma boa família, um bom relacionamento. A sensação de que a vida tá resolvida. Só que sabe qual é a verdade? Hoje eu conheço gente rica preocupada, gente bonita e infeliz, gente famosa e insegura e gente bem-sucedida tomando remédio pra dormir. Quer dizer, se eles não tiveram sucesso na vida deles, você vai ter? Você tá ouvindo esse podcast aqui aonde? O que você vai fazer hoje nessa segunda-feira? Se eles não resolveram a vida deles com o sucesso deles, você acha que você vai resolver a sua? Não vai. Vão aceitar, não vai. Se o sucesso não resolveu a vida deles, não vai resolver a sua. A verdade é que a gente está constantemente sendo exposto ao sucesso das pessoas. Só que a gente só vê a chegada. A gente não vê o processo. Então a gente vê a empresa que abriu e que fatura milhões e que é um grande sucesso, mas a gente não viu quantas fecharam antes daquela dar certo. A gente vê o relacionamento feliz, o casamento bom dentro de casa, mas a gente não sabe o que tá rolando lá dentro. A gente vê o criador de conteúdo com milhões de seguidores e não vê os 300 vídeos que ninguém viu. Eu tenho muita propriedade pra falar isso, inclusive. Então, o que acontece? A gente só tem contato com o resultado. A gente não tem contato com o processo. Ou então, a gente tem contato com o processo editado. É muito fácil você falar que tudo foi às mil maravilhas quando você vê aquilo ali pronto, onde a pessoa que tá contando pra você, ela também hoje já se beneficia de tudo aquilo que foi bom, de tudo aquilo que deu certo. Mas o quanto ela sofreu lá naquele momento. Então, às vezes, a gente é exposto muito a um processo editado, um processo que foi montado pra ser passado pra gente, pra que, inclusive, o sucesso pareça maior ainda do que ele foi. E é por isso que o fracasso parece mais raro do que ele realmente é. Ana, a gente vai entrar no bloco 5 agora. Como é que vocês querem que eu fale isso aqui? Tá motivacional isso aqui? Quem fez esse roteiro? É que você aprovou o roteiro. Eu não leio o roteiro pra aprovar, Ana. Mas a gente sempre manda, Vitor. Não, mas vocês me mandam pra aprovar, fala aprovado. A gente achou que você lia. Eu não sabia nem que tinha que ler. Existe uma coisa que mudou a minha cabeça, que se chama terapia da exposição. Quanto mais você faz uma coisa, menos você tem medo dela. Então, se você tá com medo de criar conteúdo, cria. Se você tá com medo de postar, posta. Se você tá com medo de fazer, faça. Se você tá com medo de falar, fala. Porque, 1, ninguém vai fazer por você. 2, ninguém vai lembrar. E isso é libertador, sabe? Porque me conta você 3 stories que você assistiu ontem. Você não lembra. E ninguém vai lembrar também. O mundo não tá prestando tanta atenção em você quanto você imagina. Isso é triste, mas também é libertador. A verdade é que grande parte dos fracassos não mata ninguém, né? Só que machuca o ego. Aí a gente fica ferido. Aí acha que
que o fracasso vai ser uma coisa sempre ruim. A maioria das pessoas não tentam porque elas têm medo de parecer ridículo. Sabe o que é ridículo? Essa situação que tu tá. Sabe o que é ridículo? Quem tá julgando o outro de ridículo. Que tá passando por uma ridicularidade dentro da própria ridicularidade de uma pessoa ridícula que é ridículo que você tá fazendo isso. Eu nem entendi. Mas é que eu fico com raiva, entendeu? Das pessoas que ficam falando que o outro é ridículo. Onde você tá julgando o quão ridículo eu tô sendo fazendo um vídeo na internet? Você tá sendo ridículo também, cara. E quantas coisas você queria estar fazendo que não tá fazendo porque você tá com medo de ser ridículo? Ridículo da sua parte. A verdade é que você já parece ridículo. Então faz o que você tem que fazer. Faz o que você acha que você tem que fazer. Todo mundo parece ridículo. A verdade é que algumas pessoas assumem isso. Às vezes até fazem vídeo na internet. Olha eu aí. Tem um fracasso específico da vida adulta, muito particular, que acompanha muita gente, que é o fracasso da expectativa. Você achou que você ia estar rico, você não tá. Você achou que você ia estar casado, não tá. Ou então, tá mal casado. Acontece bastante também. Achou que ia estar num emprego melhor, tem nem emprego. Mas sabe o que a gente tem que pensar? Que às vezes a gente fica frustrado pela expectativa que a gente tem, porque a gente acha que o nosso hoje não é como a gente imaginava. Mas será que o que você tem hoje não tá suficiente pra hoje? Quantas coisas você pediu no passado que você tem hoje e você nem percebe? Mas o que eu quero dizer, por exemplo, eu me peguei pensando nisso quando eu tava escrevendo aqui pro episódio, que a gente ia conversar hoje. Porque, por exemplo, lógico que tem várias coisas que eu achei que eu já teria, que eu queria ter e eu ainda não tenho. Mas eu nunca fui tão saudável quanto eu sou hoje, por exemplo. É uma coisa que tá tão no dia a dia, porque eu não tô vendo como meu organismo tá funcionando, como meu corpo tá funcionando. Mas eu fiz um exame de sangue recentemente, todas as taxas perfeitas, Ana. Quer dizer, apesar dessa equipe inteira me estressar com essa porra desse programa, vocês não conseguiram. Meu anticorpo é vital. Ele consegue me manter mesmo com estresse. Então, olha como um pequeno detalhe da vida que a gente quase não nota, principalmente saúde, quando a gente fala. Mas é isso, meus exames estão ótimos, eu tô super feliz, tô com a cabeça super no lugar, nunca tive tão bem em tantos aspectos, e eu pedi muito pra isso no passado. Só que hoje eu foco que eu ainda não tenho sucesso, porque ainda não tenho uma mansão, porque ainda não tenho vários carros, porque eu ainda não tenho XYZ. Olha aí, doutora... Podia falar isso? Ah, mas a piada tava tão boa, né? Vou até aproveitar esse momento coach aqui pra te perguntar, pedir pra você deixar nos comentários, o que você desejava no passado que você tem hoje que você nem percebeu? É engraçado olhar pra trás e ver quantas coisas que a gente considerou fracasso, na verdade, nos levaram pra lugares ainda melhores. E aí eu vou despir tudo que eu tenho aqui de personagem, de apresentador, pra contar uma história pra vocês que só a galera aqui do Backstage sabe. Um dos episódios aqui do podcast, depois de mais ou menos um dia de postado, ele tinha 80 views. Fracasso, né? E aí meu primeiro pensamento foi, eu tenho 600 mil seguidores. Como é que eu tenho 80 views numa outra rede? Mais uma vez, né? Fracasso. Isso aconteceu no episódio 3. A gente tá no 11. E não que eu queira trazer que 80 views é uma merda. São 80 pessoas. 80 pessoas toparam me ouvir, me assistir por 15 minutos falando um monte de merda aqui pra todo mundo. Inclusive pra você que tá ouvindo agora. Tomara que você seja uma das 100, 1000, 1 milhão das próximas views. Mas 80 pessoas é muito? É pouco? Aquela velha história, né? Na internet é pouco. Num beco, se quiserem se juntar pra me dar porrada, eu não... Posso falar? 2 pessoas eu já não aguento. Dependendo da uma, Eu sou meio fraco, sabia? Não consigo brigar, não. E o que eu quero dizer é que essa é uma das partes mais irritantes da vida. A gente fracassar sem saber qual é o propósito. Quem que vê... Puta que pariu. 6 horas pra gravar um episódio de 15 minutos. Se com água eu tô... Pois é, né? Hoje foi o que mais demorou mesmo. Desculpa aí, equipe. Foi mal. E essa é uma das partes mais irritantes da vida. Você assumir o fracasso sem saber qual é o propósito. Porque na hora ele só parece uma merda. Mas também... não vamos assumir que esse podcast aqui, que esse programa é motivacional, que não é. Até porque tem coisa que é fracasso que tem que acontecer mesmo, tá? Vamos assumir os nossos fracassos também. A gente não é bom em tudo, então também vamos sempre analisar se a gente não tá fazendo merda aqui, sabe? Se a gente não tá investindo num negócio que não tem retorno, que não vai rolar. Então vamos assumir os nossos fracassos também, vamos saber que o fracasso faz parte da vida e que nem sempre também é aprendizado. Às vezes é só uma merda mesmo que a gente ia fazer. Porque às vezes a gente tem que agradecer
por alguma coisa que não aconteceu. Quantas vezes a gente não ficou puto que o trabalho não deu certo, o negócio não deu certo, aquela pessoa que a gente tava investindo ali pra tentar sair dessa pindaíba da solteirice, não deu certo. Às vezes não é castigo, é proteção. Na hora, a gente não quer essa explicação. Mas não dá pra ganhar sempre. Mas dá pra perder sempre. Às vezes dá. E assim a gente chega no último episódio da primeira temporada do Café Frio Show. A gente pode dizer que é o ciclo natural das coisas, que é uma decisão artística, enfim, não importa. Mas a gente precisa dizer uma coisa: existe algo bonito em terminar alguma coisa, porque significa que você começou. Eu comecei esse programa. Agora eu vou falar uma coisa que vai parecer motivacional, e a verdade é que é mesmo. Se você não desistir, talvez você vai chegar lá. Se você desistir, você com certeza não vai. Existem inúmeros fatores para você conseguir chegar no sucesso que você tá julgando que ele é. Contato, sorte, dinheiro, beleza, inúmeras coisas. E se você for se comparar com as pessoas que chegaram lá, sabe qual é a única coisa que todas elas têm em comum, inclusive com você? É que elas tentaram, elas continuaram, elas não desistiram. Falar que a sorte não importa, não é verdade. A sorte é muito importante, mas a sorte é isso, sorte. A gente não controla. Sabe o que a gente controla? Não desistir. Talvez o que a gente precisa é parar de tratar o fracasso como identidade. Se você fracassar inúmeras vezes, isso não faz de você um fracassado. Da mesma forma que se você vencer uma vez, isso não te transforma um vencedor para sempre. Você pode fracassar logo em seguida. Isso tudo são acontecimentos, não são definições. Então a gente tem que parar de tratar momentos como sentenças. Talvez a pergunta que você deva fazer não seja e se eu fracassar, mas o que eu vou fazer depois? Porque a vida não é uma sequência de vitórias, mas ela também não é uma sequência de fracassos. É uma sequência de tentativas. Algumas delas funcionam. E se não funcionam pro que você imaginou, talvez elas tenham funcionado pra alguma coisa. Eu até gosto da ideia de terminar a temporada falando sobre fracasso, porque sucesso é a parte que todo mundo quer, fracasso é a parte que todo mundo vive. E talvez seja justamente por isso que esse tema mereça o último episódio. E a frase da semana é: eu esqueci. Foda-se o episódio, vamos falar agora sobre fracasso de verdade. Eu sou um merda. Fala assim do meu apresentador. Mano, você também não é muito boa, que se você fosse boa, você tava me controlando aqui. E a frase da semana é: fracassar não é o contrário de dar certo. Fracassar é o preço da entrada. Nem parece que demorou 40 minutos pra ler 2 frases. Ele nasceu pra isso. É por isso que eu tô na frente da câmera e você atrás. Esse foi o último episódio da primeira temporada do Café Frio Show. Se você gostou até aqui, compartilha, comenta, indica pra todo mundo, avalia o nosso podcast, dá muitas estrelinhas. E se você não gostou, bem, esse foi o fim mesmo. Foi um prazer reclamar da vida com vocês durante todas essas semanas. O Café Frio Show é o meu fracasso mais bem-sucedido. A gente se vê na segunda temporada. Boa semana pra gente. O Café Frio Show é um programa apresentado e roteirizado forçadamente por mim e produzido pela Zamundo Studio toda manhã. Graças a eles, toda segunda de manhã agora eu tenho que estar aqui com vocês.